É isso. Eu Amém. lembro que tem uma frase de um pastor da Califórnia que ele diz o seguinte: a gente vive clamando para Deus para que Deus faça alguma coisa, e Deus dos céus está dizendo: eu já fiz alguma coisa, eu fiz você, agora faça você alguma coisa. Muito Então bom. é isso. É Exato, isso, muito cara. A gente bom. só precisa reagir a isso. No meu livro, A Resposta que Você Precisa, acho que tem até um aqui, a produção vai me ajudar a pegar daqui a pouco. Eu falo um pouco sobre uma experiência do Bonovox na África. Ele tirou um tempo para ajudar lá no orfanato. E ele ficou impactado porque ele viu crianças morrendo lá por conta de AIDS, desnutrição. E ele voltou para casa e ele ficou meio que em choque. E ele começou a questionar Deus, dizendo: Deus, por que você permite que algo aconteça? Você não vai fazer nada? Eu vi crianças morrendo, eu vi crianças sem esperança, eu vi crianças sem alegria, eu vi crianças sem comida. Você não vai fazer nada? E aí a resposta que Deus ministrou para ele foi a seguinte: ô filho, quem você acha que moveu o teu coração para ir até lá? Uau. Quem você acha que tirou você do teu conforto e moveu o teu coração para ir até lá? Então, ali para ele foi um choque. Eu acho que é esse entendimento que a gente tem que ter. O Bono estava lá porque Deus moveu o coração dele para isso. Então, a gente tem que parar de perguntar: Deus, por que você não faz algo? A gente tem que começar a perceber o que Deus já nos chamou para fazer. Amém. Deus chamou Pedro para algo, Deus chamou Davi para algo, Deus chamou Daniel para algo, Deus chamou Gideão para algo, Deus chamou Abraão para algo. E a gente lê a história desses homens, cara, pega essa chave, a gente lê a história desses homens até hoje porque eles responderam a esse chamado. Mas outros milhões de homens foram chamados e a história deles não é contada porque eles não responderam a esse chamado. Então a gente precisa entender que todos nós recebemos um chamado de Deus. E aí a história que a gente vai viver com Deus vai ser contada ou não de acordo com a nossa aceitação desse chamado. Então eu acho incrível a história do Billy Graham. Cara, um dia ele aceitou um chamado. Eu acho incrível a história, sei lá, do Brian Houston, do Bill Johnson. Eu acho incrível a história do pastor Márcio Valadão. Eu acho incrível a história de quem for que te inspira. Cara, um dia eles receberam um chamado e eles disseram sim para esse chamado. Então, Amém. a gente precisa gastar mais tempo entendendo qual é esse chamado do que qualquer outra coisa, porque é a partir disso que tudo começa a acontecer. O nosso chamado antecede a nossa existência. Então, por isso que tem tanta gente na nossa geração com crise existencial, porque quer correr sem saber para onde, quer construir sem saber o que, quer se mover sem saber qual é o chamado que carrega. E aí tem um monte de gente chegando mais rápido em lugar nenhum, porque a gente está correndo, a gente está em movimento, mas a gente não sabe nem por onde vai, a gente não sabe nem por onde começar. Então, quando eu entendo essa verdade, que o meu chamado antecede a minha existência, eu gasto mais tempo afiando o meu machado. Se eu não me engano, essa frase é do Abraham Lincoln. Eu gasto mais tempo afiando o meu machado do que tentando cortar as árvores, né? Ele disse: olha, se eu tivesse que cortar árvores, eu gastaria a maior parte do meu tempo afiando o machado. Eu acho que é isso que a gente precisa. Essa é a mensagem que a gente tem que trazer para a nossa geração. Cara, gasta tempo discernindo a porção que você carrega. Gasta tempo entendendo a identidade que você tem. Quem sabe quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Gasta tempo entendendo qual é a tua missão, qual é o teu propósito, qual é o teu desígnio, para que Deus te chamou, para que Ele te desenhou. E aí, a partir desse descobrimento, tudo flui a partir disso, né? Amém. Então, enfim, eu sou apaixonado em falar por propósito porque é o que mudou a minha Eu história. amo. A gente entendeu que Deus chamou a gente.